Dirceu, com relação a safra 2018-19, a gente começou aí com muita chuva, a chuva não parou e foi muito bom. Teve uma preocupação com dias muito ensolarados, tinha aquela preocupação, era com a pressão das doenças e de repente a preocupação já é com a falta de chuva. Como é que está as áreas que vocês acompanham? Então, na verdade tem várias situações se desenhando no campo, né? Realmente no começo teve toda aquela apreensão, no primeiro momento, na verdade, chuvas boas, em alta intensidade, o que foi bom, o plantio se desenvolveu muito bem, teve todo um cuidado, por acaso o manejo foi muito bem feito, a gente tem o reflexo disso, no dia a dia, a gente vê a saída de alguns produtos às vezes muito específicos, mas a gente vê que o manejo foi bem conduzido, tanto na questão de plantio, praticamente não teve replantios nesse ano, questão do manejo de ervas daninhas, pragas e doenças sendo bem controladas, aí existiu toda aquela preocupação, excesso de chuva, ferrugem chegando um pouquinho mais cedo, e aí agora chega numa situação que realmente alguns pontos, não só aqui no sudoeste goiano, com bastante falta de chuva, já ocasionando perdas. Que tamanhas são essas perdas, a gente não consegue mensurar, até porque não choveu ainda e tem muita coisa para acontecer, né? Mas é preocupante, então em Jataí a gente já observa casos com perdas já bastante críticas, outras regiões até andou acontecendo algumas chuvas pontuais aí na semana passada, quinta, sexta-feira, sábado, em alguns pontos choveu, mas enfim, Jataí está diferente, como todo o sudoeste, enfim, acho que até como todo o próprio Brasil Sul aí, enfrentando algumas dificuldades com falta de chuva, né? Você falando aí desse manejo e tudo, nós tivemos vários momentos, assim, tipo ali dentro de uma janela de 10 dias, o assunto não era outro senão a ferrugem asiática. E ainda a informação era de que nós poderíamos ter aí o pior ano com questões de ferrugem. E eu acho que o produtor foi extremamente eficiente, né? Totalmente, na verdade, sim, o produtor ele é extremamente eficiente de forma geral, todos fazem um manejo muito bom e o ano se desenhava para isso, que realmente sim, a condição climática previa que ia acontecer isso. A entrada da ferrugem mais cedo do que os outros anos, o clima favorecendo, umidade, dias bastante nublados, enfim, o sol praticamente não apareceu, né? Mas o produtor não deu trégua, na verdade o produtor no momento certo, ele entrou, fez todo o manejo que tinha que ser feito, então assim, a parte dele fez. Monitoramento. Total, teve, eu acho, todo o acompanhamento, todas as sugestões que a gente tem dado no campo, em alguns momentos fala assim, não dá um intervalo tão longo de uma aplicação de fungicida para outra, vamos tentar diminuir, em anos de pressão doença tem que ser feito isso, daqui a pouco em algum momento você tem que fazer uma aplicação extra que não estava na programação, o produtor acatou tudo isso. Só que aí vem agora na verdade, assim, um clima que favorece ao não aparecimento de doenças, só que aí quando é muita seca, e principalmente em algumas regiões aí um pouquinho mais arenosas, com certeza a soja já sentiu muito e ainda vem sentindo, até porque não choveu, né? Então todo mundo está na expectativa que dia que essa chuva vem generalizada novamente, né? Para estancar essas perdas e aí assim, daqui a pouco nós começar até mensurar que tamanho que está sendo esse problema, né? Uma das questões que a gente vê sendo colocadas, às vezes não chega nem a ser o déficit hídrico, mas a temperatura muito alta. Exato, esse ano nós percebemos que a temperatura está muito quente. Eu acho que qualquer pessoa aí que conseguir mais ou menos fazer um paralelo aí com outros anos, muitas vezes assim, falta chuva, mas tem pelo menos uma temperatura até noturna mais amena. E esse ano acho que a sensação, de forma geral, a temperatura diurna está extremamente alta e a noturna também. Então, realmente, a soja está se entregando muito mais rápido do que em outros momentos, né? Eu vou fazendo as minhas experiências em casa, né? Para eu ver aí o drama do que está acontecendo. No sábado, meu pezinho de pimenta em casa, naquele momento, assim, tipo das 14 até ali pelas 16h30, porque 5 horas da tarde não dá para a gente sair ao relento no nosso cotidiano, porque está muito calor ainda, né? O sol é escaldante. Exatamente. E ainda aliado a isso, nós tivemos o fato que choveu muito no começo da cultura e, teoricamente, é bastante natural. A planta não tinha necessidade de buscar muita água, a água estava bastante superficial e ela não enraizou muito. Então, dessa forma, quando tem uma falta de chuva, acaba que ela sente mais, por ela não ter enraizado muito bem no começo. Então, nesse momento, acaba que ela sente um pouquinho mais do que sentiria, talvez, se tivesse tido uma condição
não tão chuvosa no começo da cultura, né? Inclusive na semana passada a gente até mencionou esse detalhe aqui, ainda referenciando o professor. Claro que não é só ele, tem muitos outros também que citam, mas o Thelma Amado, ele ainda costuma dizer ali que a raiz fica meio preguiçosa, já que a água está aqui pertinho, ela não tem aquele sistema radicular tão agressivo, né? Exatamente, e aí você pega um ano, vamos falar assim, que nem esses, que realmente choveu bastante intensivamente no começo, alguns produtores conseguiram preparar uma boa palhada, isso ajuda, alguns produtores conseguiram preparar um solo bem mais descompactado, ajuda bastante também, mas enfim, o excesso de chuva realmente no começo acaba que atrapalha um pouquinho o desenvolvimento radicular das plantas, né? Essa descompactação do solo, a gente tem visto assim, que o produtor ele já vem fazendo isso há alguns anos, e nós também sabemos que isso aí não é uma coisa que se faz de um ano para o outro. Então já tem aí de 3 a 5 anos, claro que tem aqueles que são os mais empreendedores, que já fazem há mais tempo. Mas vamos dizer assim, nos últimos 3 anos aumentou bastante as áreas de trabalho de perfil de solo. E isso é o que faz a diferença agora, numa hora dessas, né? Totalmente. Eu acho que nesse ano é o ano que mais se expressa essa diferença. Na verdade, a gente sabe que o produtor depende de ter um aporte de capital, depende de um alto investimento para você fazer isso, não é uma operação tão simples. Aí tem todo um conceito de plantio direto, mas enfim, em algum momento, com a introdução de maquinários mais modernos, mais pesados na agricultura também, existe uma compactação maior no solo. Então, em algum momento, isso vai interferir na cultura que está plantada, né? Então, assim, realmente o produtor fala assim, tem que fazer um manejo, colocar calcário, fazer uma subsolagem, talvez entrar com algumas culturas consorciadas, cultura de inverno, para realmente promover essa descompactação, melhorar essa qualidade do solo e principalmente num período como esses, você conseguir dar oportunidade para a planta expressar o melhor potencial produtivo e sair com menos prejuízos numa situação adversa. Isso se reflete muito na safrinha também, que normalmente a safrinha é mais normal que isso aconteça, né? Vai chegar, se planta safrinha normalmente em janeiro, fevereiro, às vezes até entrando um pouquinho em março, mas normalmente as últimas acaba faltando um pouquinho de chuva, a reserva do solo não é o suficiente. E aí se você tiver uma situação de solo mais descompactado, o milho consegue um enraizamento melhor e com certeza ele consegue entregar uma produção diferente de uma área comparado que estaria mais compactada no caso, né? Como você falou, a gente não tem como generalizar e fazer uma perspectiva ainda de perda. Claro que alguma área ou outra já pode o produtor dizer alguma coisa, mas numa chuva a gente veria ali o que a soja ainda recupera, uma mais precoce, a outra mais tardia, mas a partir de que momento, na sua opinião, a gente começa a ter colheita em Jataí nesse ano? A partir de 15 de janeiro já tem colheitas entrando de forma bastante interessante. Na verdade, a gente tem bastante sojas aí do ciclo basicamente de 105 dias. Esse foi um ano que se plantou exatamente na abertura da janela, né, que é o dia 1º de outubro. Então, se a gente fizer a conta, a partir de 15 de janeiro começam as colheitas. É provável, com essa falta de chuva em algumas regiões, a soja e com o calor intenso, a soja também antecipa um pouquinho a colheita, mas de forma geral, a partir de 15 de janeiro começam as colheitas no município de Jataí. Ou seja, a gente vai ter algumas variedades, algumas cultivares com o seu ciclo encerrado mais cedo. Talvez a maioria delas, em função até do forte calor e dessa intensidade, dessa falta de chuva, né? A tendência é que elas acelerem um pouquinho o ciclo, né? Aí sobre as perdas também vai depender do ponto que cada variedade se encontrava no período mais intenso e da condição daquele solo também, e da condição daquele solo. Enfim, são vários fatores que estão envolvidos. A gente, acho que uns 3 anos atrás, inclusive vocês participaram de um tour, 3, 4 anos, que a gente teve uma situação difícil em janeiro também, que a gente foi fazer uma avaliação. Realmente é difícil você mensurar tudo isso, né? Mas depende de uma análise mais criteriosa para conseguir entender. Dentro de cada propriedade vai ter talhões diferentes que vão sofrer mais ou menos o impacto dessa falta de chuva, né? Mas esperamos que a chuva venha o mais rápido possível para sanar, porque o produtor fez a parte dele, fez todos os investimentos e está contando com essa chuva aí para realmente conseguir produzir o mínimo possível, né? Inclusive o produtor faz todos esses investimentos também dentro daquela perspectiva de que ele vai conseguir colher e cumprir, né, com os seus compromissos. Os preços podem, inclusive, ser melhorados em função
lá em Chicago em função dessa realidade climática do Brasil, foi a colocação hoje do Rafael, e a gente fica aí nessa expectativa. Bom, e a gente já tem o dia de campo aqui, a gente já está com ele programado, né? Vamos lá? Sim, está programado dia 11 de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, como de costume todos os anos, na Fazenda Bom Sucesso, dos Vinos Sandri, e eu acho que a abertura praticamente dos eventos aqui em Jataí, né? Então, já é no dia 11. Dia 11, 8h30 da manhã. Lá nos Vinos Sandri, Sandri. na propriedade ali onde todo ano acontece. Essa já é a qual edição? 10ª edição. Caramba, os anos passam rápido e o Sucesso no Campo acompanha desde a primeira.